Gênesis 4, do 8 ao 11. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldita és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Nós vamos falar aqui um pouco sobre essas tragédias que estão acontecendo. E depois do pecado, depois que o pecado entrou no mundo, a primeira tragédia que aconteceu no mundo foi essa: um irmão matando o outro. O primeiro sangue de um inocente derramado sobre a terra foi aqui, onde Caim matou o seu irmão Abel. Embora eles fossem irmãos por parte de mãe, eles tinham pais diferentes, como a gente já ensinou aqui, né? Caim era filho da serpente e Abel era filho de Adão. Eles tinham a mesma mãe, mas não tinham o mesmo pai. Aí não dá certo viver junto. Caim era um lavrador, que era um agricultor que plantava, tirava muitas frutas. E Abel era um pastor de ovelhas. Abel sempre dava o melhor para Deus. E ele ofereceu o sacrifício porque ele tinha a revelação correta do que foi a queda no jardim do Éden. Então ele ofereceu o sacrifício, ofereceu sangue no altar. Porque quando Adão e Eva caiu, Deus matou um cordeiro, derramou o sangue de um cordeiro, tirou a sua pele e vestiu Adão e Eva, cobriu a nudez de Adão e Eva. Então, aquele cordeiro já tipificando Cristo, que iria cobrir a nudez nossa. E o que é que simboliza a nudez? O pecado simboliza nudez. E só Cristo pode cobrir a nudez, o pecado do ser humano. Só Cristo pode fazer isso. Então, não podiam viver juntos. Por isso que é assim, ó, se você tem uma pessoa espiritual e uma pessoa mundana, não pode viver junto. Porque vai acontecer alguma coisa. Ou o espiritual traz a mundana, ou a mundana traz o espiritual para o mundo. Ou o espiritual traz o mundano para onde ele está, ou o mundano vai trazer o espiritual para o local dele. Vai levar aquele espiritual à morte. Então Caim não era espiritual, com inveja do seu irmão, porque não fez o sacrifício correto, e Deus não recebeu o sacrifício dele, porque não era com revelação, não era correto. Abel tinha o sacrifício correto, conforme a revelação divina, Deus recebeu. Então ele, tomado pela inveja, pelo ódio, cometeu uma tragédia. Primeira vez que uma mãe chora. Hoje não é o dia das mães? É. Primeira vez que você vê agora uma mãe chorando por uma perca de um filho. E aí começa. A partir daqui, vai começar a acontecer as tragédias no mundo. Tragédias virão. E tragédia é assim, tragédia, ela não tem hora para chegar e não pede licença para poder chegar. Pode chegar a qualquer momento. Então, aí nós vamos ver o seguinte, ó. O primeiro homicídio que houve no mundo, um irmão matando o outro. O primeiro sangue derramado de um inocente, um irmão matando o outro, derramando sangue na terra.
Foi a primeira vez que a terra gemeu, a terra gritou, e a terra ela geme, ela suspira. Ela suspira, dizendo assim para Deus: o que foi que eu fiz para receber isto? Então, Deus perguntou para ele: onde está teu irmão? Olha a resposta dele, arrogante: acaso eu sou guardador do meu irmão para saber onde ele está? Acaso eu sou guardador dele? Então nós temos que pedir todos os dias para quem nos guardar? Deus. Peça todo dia para Deus lhe guardar, guardar a sua vida, guardar a sua família, cuidar de você. Porque eu quero ter esse guardador comigo, este que me guarda, que é Deus. Acaso eu sou guardador do meu irmão? Você sabe que Deus fez uma pergunta para saber qual era a resposta dele, porque Deus sabia o que estava acontecendo. Deus sabia o que tinha acontecido. E aí, ele responde daquele jeito, com arrogância, e Deus disse: olha, o que foi que você fez? Onde está Abel, teu irmão? Ele disse: não sei. Deus disse: o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldita és tu desde a terra, que abriu a boca para receber o sangue do teu irmão. Ou seja, a terra gritou assim: Deus, me diga o que foi que eu fiz para receber o sangue de um inocente. Que maldade eu fiz? O que foi que eu fiz? O que eu cometi? Ela gemeu e suspirou, porque o primeiro sangue de um inocente em uma tragédia, porque é uma tragédia, olha, um irmão assassinar um outro é uma tragédia. Eu não sei se vocês viram um vídeo que tem na internet, que estava acontecendo um velório, e a polícia chegou na hora do velório para prender o camarada. O filho matou o pai, para prender o camarada que ele tinha matado o pai. Aí o clamor foi maior. Além da tragédia de ter matado o pai, agora estava sendo preso e desmascarado que foi ele que matou o pai. Então a terra gritou: Deus, me diga o que fiz. O que fiz para receber para que o sangue de um inocente caia sobre mim? Porque não ia acontecer isso. Se não houvesse a queda, se não houvesse o pecado, todas essas pragas, essas tragédias, essa destruição que está no mundo, é devido ao pecado que está no mundo. As pessoas agora estão querendo diferenciar de juízos, de tragédias naturais. Não existe essa diferença. Tudo que existe na terra, tudo que está acontecendo é permissão divina. Senão eu não acreditaria num Deus onipotente que sabe todas as coisas. Uma folha de uma árvore não cai sem que Deus não permita. Agora a Bíblia diz assim: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos. Os juízos de Deus são insondáveis, ninguém consegue decifrar, ninguém consegue saber o momento que chega e a hora que chega. Mas as pessoas viverem livres no pecado, elas querem viver. Mas viver no pecado, as pessoas querem viver. Então a terra hoje diz: o que foi que eu fiz para receber tanto preservativo, para receber tanto sêmen, para receber tanto sangue derramado, para receber tanta destruição, para cavar, tirar cobre, tirar ouro, tirar tudo em busca do dinheiro, tudo em busca da ganância, e vão esperar que os juízos e as tragédias não venham, porque o homem traz a consequência e os juízos descem sobre eles. Amém? Amém. Então pronto. A partir daqui vai começar as tragédias acontecendo no mundo. Aí Caim agora vai edificar uma cidade. Porque como eu disse para vocês, voltando aqui, deixa um irmão com o outro, um é espiritual, o outro não é. Aí o que não é espiritual, mata. O que foi que Eva fez? Eva não observava isto. Você vai ver que você tem um Ismael e tem um Isaac.
que tem agora o mesmo pai, mas não tem a mesma mãe, de mães diferentes. Caim e Abel têm a mesma mãe, mas não têm o mesmo pai. Isaac e Ismael têm o mesmo pai, mas não têm a mesma mãe. Mas só que Sara estava esperta. Deixa eu pegar aqui minha folhinha aqui das anotações. Sara estava esperta. Via o outro caçoando de Isaac, via o outro dizendo coisa com Isaac, e disse: epa, vai acontecer alguma coisa aqui. Se deixar, Ismael vai matar Isaac. Então Sara vai esperta em Abraão e diz: despede essa mulher para lá, que não pode conviver junto com o nosso filho. Aí Deus, sabendo de tudo, vai lá e diz para Abraão: ouça o que ela está dizendo e despede isso, porque senão vai acontecer uma tragédia. Estão entendendo? Mas a gente não vê na Bíblia Eva falando nada. Você já viu uma discussão, o Caim sempre cheio de inveja do outro, não gostava do outro, mas a gente não vê a Bíblia dizendo que Eva dizia nada. E aí vai. Quando você vê agora o Esaú e o Jacó, que tem a mesma mãe, tem o mesmo pai, você vai ver, Caim e Abel têm a mesma mãe, mas não têm o mesmo pai. Isaac e Ismael têm o mesmo pai, mas não têm a mesma mãe. Mas Esaú e Jacó têm o mesmo pai e a mesma mãe. Ia acontecer uma tragédia também. Mas Rebeca, esperta também, ouvindo do que Deus tinha falado, se preparou, porque sabia que Esaú iria matar Jacó. Jacó, corre, vai para a casa do teu tio Labão, porque senão vai acontecer uma tragédia também. Estão entendendo? Então a gente tem que estar atento e pedindo a Deus para ser o nosso guardador. Então Caim vai agora, forma uma cidade e civilização. E Caim agora vai, os descendentes de Caim começam a criar espada. Para que criar espada? Para quê? Para matar gente, né? Espada, música sem futuro, tudo que não presta. Aí também uma descendente de Caim, chamada Naamá, a bela e graciosa, se torna a primeira prostituta, tudo para poder matar espiritualmente, para viver uma vida promíscua. Então aí começa as tragédias acontecendo no mundo. E aí prossegue. Agora o mundo vai ser cheio de coisas ruins, cheio de violência, cheio de tragédia. Porque assim, a natureza, ela destruiria o ser humano, a humanidade, se Deus deixasse. Mas Deus detém. Porque sabe que os filhos dele estão na terra. Mas se Deus deixasse a natureza revoltada, gemendo, suspirando, ela destruiria a humanidade. Mas a Bíblia diz que existe um que o detém. E hoje nós estamos vivendo o quê? O princípio das dores. Mas vai chegar um tempo, na grande tribulação, que Deus não vai mais deter a natureza. A misericórdia vai sair da terra, mas para poder isso acontecer, Deus tem que tirar seus filhos daqui para tragédias, o caos, tudo que não presta acontecer nessa terra, porque Deus não vai mais deter. Então é dessa forma. Mas para poder acontecer isto, Deus tem que tirar primeiramente seus filhos daqui. Mas isso aí que nós estamos vendo é só o princípio das dores. É o começo das dores, porque as dores piores vão vir na grande tribulação. As pessoas estão brincando no pecado. Acha que pode fazer tudo. Aí quando vem as tragédias, aí querem culpar Deus. Deus permite as tragédias vir, porque insondáveis são os seus juízos. Ninguém pode entender. Não vão entender o juízo de Deus. Jamais as pessoas vão entender. Então você vê o seguinte, olha. Se Deus deixasse, a natureza destruiria. Como foi que Deus destruiu a primeira civilização lá?
Esses cão aí que trouxeram violência para o mundo, os caimitas, e os filhos de Deus se uniram com as filhas dos homens, e foi sujeira e imundícia, a terra estava toda contaminada pelo pecado, e é a condição que nós estamos vendo hoje também, a terra está carcomida pelo pecado, o mundo jaz no maligno, e aí Deus vai e usa a natureza para destruir a humanidade. O quê? Trazendo o quê? Um dilúvio sobre a terra. Porque ele diz, a terra está toda corrompida, cheia de violência, eu vou dar cabo da humanidade. Mas Deus não dá cabo da humanidade sem ele apresentar a sua misericórdia, sem ele apresentar o plano de escape. Porque Deus é bom, ele primeiro vai apresentar o plano de escape. Ele vai apresentar primeiramente a misericórdia, ele vai apresentar primeiramente o plano de salvação. Está aqui. Quer? Vai ser salvo. O que é que ele fez? Mandou Noé construir a arca. Ali estava o plano de salvação. A pregação de Noé para poder entrar na arca. Estava o plano de salvação. Mas as pessoas quiseram? Não. O plano de salvação existe hoje? Existe. A graça está aí. A porta da graça está aberta? Sim. É só se arrepender e entrar que será salvo. Mas as pessoas querem? Não. Quando o juiz chega, aí fica querendo culpar Deus. Vamos para frente? Amém? Então assim, Deus destruiu usando a natureza. Usou o dilúvio, Deus permitiu, e veio a destruição da humanidade. A grande tribulação vai matar a terça parte da terra. Porque Deus vai liberar agora a natureza. Porque se você está vendo essa condição aí, mesmo ele estando aqui na terra, imagina quando ele sair da terra. Então vamos lá. Aí em meio a esse caos todinho que nós estamos vendo aí, essa condição horrível, aí a gente se depara com pastores lançando pix para poder pedir dinheiro. Que coisa vergonhosa, gente. Que coisa vergonhosa. Parece uma sacanagem. Desculpe usar essa expressão, mas parece uma sacanagem. Quanta gente que perderam suas casas, perderam tudo. Será que pix só deve ser ajudado a pastores? Agora pastores com conta bancária gorda, mas pedindo dinheiro para recuperar o que perderam. Porque essa é a condição. O mundo só gira em torno de dinheiro. E se tem uma coisa que Deus está enojado, é com toda a classe da sociedade, principalmente pastores. Deus está enojado com a política, está enojado com o mundo religioso, está enojado com esses pastores. Por quê? Querem viver de luxo, gente. Querem viver de luxo. Pastores que foram afetados pelas enchentes. Aqui está o Pix. Olha, e só foi pastor afetado? E os irmãos? E os irmãos? O saldo bancário deles, de alguns deles, é alto, gente. Dá para recuperar. Eles deveriam agora estar ajudando aos irmãos que perderam todas essas coisas através da tragédia. Porque assim, Salomão diz, o que sucede ao justo, sucede ao ímpio. O que sucede ao ímpio, também acontece com o justo. Por isso, na pandemia do Covid, fizeram besteira. Teve um pastor que foi falar que só pegava Covid quem não tinha o Espírito Santo. Aí a mulher de um pastor morreu. E agora? Tua mulher não tem o Espírito Santo, não? Vai falar besteira. Acaba sendo envergonhado. Teve outro que disse, nós temos que pedir perdão e clamar a Deus porque nós erramos em alguma coisa, porque a igreja dele quase toda estava cheia de Covid.
Estão entendendo? Tragédias, juízos sobre a terra, doenças sobre a terra, às vezes atinge também um filho de Deus. Imagina que você plantou uma roça de feijão, Quinca. Só um exemplo. E lá, nessa roça de feijão, tem um monte de erva daninha. Lá nela. Mas, se a chuva caísse ali naquele feijão, cairia só sobre o feijão ou sobre a erva daninha também? A chuva é bênção. A chuva é bênção, né? Vem para o que é bom e vem para o que é ruim. Mas se houvesse uma tragédia lá e cobrisse todo o feijão de água, a erva daninha era coberta também ou não? Tudo, gente. Atingia o bom e atingia o ruim. Aí tem gente que se acha bonzão, que não, eu não sei o quê. Aí começa a falar coisas, dizer coisas que quem não tem o Espírito Santo é que vai sofrer isso, vai sofrer aquilo, tal. Ora, os juízes de Deus são insondáveis, ninguém pode conhecer. Então você vê, a Bíblia diz, a natureza geme e suspira, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Eu tenho que ler essa escritura e depois vou ler a escritura de Eclesiastes. Deixa eu ler aqui, Romanos 8, vocês só acompanham aí. Então, a gente tem que ver que as coisas acontecem a uns e acontecem aos outros. A tragédia ali atingiu todos. Ou, havendo filhos de Deus ali, atingiu eles também. Olha só. Porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. O que é isso, gente? A manifestação dos filhos de Deus é um tempo que vai haver na terra de 30 a 40 dias, como Jesus passou aqui na terra 40 dias, que esses filhos de Deus vão ter poder para dominar a natureza. Eles vão ter o poder da palavra falada. Certo? Assim como Jesus dizia, acalma ventos, acalma tempestade e trazia bonança, chegará esse tempo que os filhos de Deus também terão o poder da palavra falada para se manifestar. E é tudo isto que a terra quer. Ela quer voltar a uma condição onde os filhos de Deus vão habitar e ter domínio sobre ela. Então ela está gemendo, está suspirando, aguardando o quê? A manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Quer dizer, por que a terra ficou sujeita à vaidade? Sujeito a toda essa sujeira, a essa imundície que está aí. Foi porque ela quis? Não. Foi porque Adão o sujeitou quando caiu em pecado. Por que a terra está sujeita a essa vaidade? Por causa de quem? Por causa do pecado. Então, ela está sujeita a essa vaidade. A vaidade de drogas, de cachaça, de imundície, de preservativo, de sujeira, de prostituição, de tanta coisa que não presta, jogada sobre ela. Ela foi sujeita a esta condição. Por causa do pecado. O pecado sujeitou a terra a esta condição. Aí diz assim a Bíblia: na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Na esperança de que um dia seja libertada e vai ser libertada. Para a esperança da glória dos filhos de Deus. Então, haverá realmente uma terra de verdade, onde não haverá mais nenhuma sujeira, nenhuma imundícia. Vai chegar o dia que ela vai ser libertada. Mas agora essa terra está gemendo. Aí diz aqui o apóstolo Paulo: porque sabemos que toda a criação geme
e está justamente com dores de parto até agora. O profeta lembrando diz, a terra está com dores de parto. Quem está com dores de parto é porque está prestes a dar à luz a uma nova vida. Então a terra, ela está prestes a dar à luz a uma nova terra, porque toda essa terra vai ser renovada, toda essa sujeira vai ser queimada, para ela ser renovada, para poder os filhos de Deus habitar. Então a terra diz, a terra está dizendo para Deus assim, eu estou doido, eu quero que esse dia chegue. Eu estou gemendo para que esse dia chegue. Eu estou clamando a Ti para que esse dia chegue, que eu serei renovada e os filhos de Deus vão habitar e eu não serei mais sujeita a esta corrupção, a esta imundícia que está aí. Mas ela vai e responde para essa sujeira com tragédias. Ela responde à sujeira com tragédia. E aí as pessoas não querem aceitar. Porque elas querem praticar suas vaidades, tudo que não presta, mas quando a tragédia vem, aí acha que é culpa de Deus. Mas não da consequência deles, que Deus permitiu que viessem essas catástrofes e tragédias, para dar uma lição no ser humano. Mas uma tragédia vem, sabe para que é? É para que as pessoas reflitam como está a sua vida. Mas muitos vão refletir? Não. Não vão refletir. E esta é a condição que vai ficar. É a condição que vai ficar. As pessoas não vão refletir como está a sua vida. Esta é a condição que nós estamos vendo. Então observe só. Foi que eu botei aqui a folha. Observe só. O que acontece ao justo, acontece ao ímpio. Ele disse aqui em Eclesiastes, é a leitura que eu tenho para fazer, que seria essas 3 leituras. Eclesiastes, deixa eu pegar aqui, capítulo 9, que diz assim, tudo sucede igualmente a todos, o mesmo que sucede ao justo e ao ímpio, ao bom, ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo, o que também o coração dos filhos do homem está sujeito à maldade, o que há desvario no coração, enquanto vive, e depois se vão aos mortos. Então uma tragédia vem sobre uma cidade. Aí, ela atinge somente o ímpio? Não, atinge o bom. A tragédia veio sobre a lavoura, levou a erva daninha também. Atinge a todos. O que sucede ao ímpio, também sucede ao justo. O que sucede ao puro, sucede ao pecador. Então, essas coisas acontecem, e a gente vê que Salomão disse assim, isto é um mal que eu vi. Foi um mal que eu vi estas coisas acontecer a um e acontecer ao outro. Então você observa o seguinte, que lá tem irmãos, né? Nesses lugares que aconteceu. As casas deles também foram devastadas. Então não é só a um que vai acontecer. É a todos. Acontece a um, também acontece ao outro. Então o que nós devemos colocar na cabeça
é o seguinte, que toda coisa que acontecer conosco, nós devemos confiar em Deus. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe tudo o que Ele está fazendo. E que se uma tragédia acontece na vida de um cristão, é para melhorar a vida dele. O profeta lembrando diz, quando Deus permitiu que Satanás fizesse aquilo com Jó, não foi para fazê-lo sofrer, mas foi para trazer dele a maior lição, foi para fazer crescer, foi para fazer ele crer na ressurreição. Então Deus liberou Satanás para atacar Jó. E quando Deus quer, Ele usa pau, pedra, peixe, demônio, jumenta, quem Ele quer. Natureza, Ele usa quem Ele quer para poder ensinar uma lição, para levar as pessoas a uma reflexão. E quando se trata de um dos seus filhos, o William Branham diz, Ele pode te prostrar de cama no hospital para te ensinar uma lição. O que devemos fazer? O que deve fazer o ser humano? Confiar em Deus. Confiar em Deus. Confiar em Deus com todo o vosso coração. Confiar em Deus com todo o coração. Então o que acontece ao justo, ao ímpio, acontece ao justo. Bênçãos vêm sobre justo, vêm sobre ímpio também. Esse é o trabalho de Deus. Porque às vezes a gente quer questionar alguma coisa e pensar por que isto aconteceu. Não foi conosco, mas tem muitos irmãos lá sofrendo. Tem muitas pessoas lá sofrendo bastante, sofrendo muito. E aí, a gente vê a condição que está lá. É uma condição horrível. Foi uma tragédia muito grande. Quando você vê um país onde o seu governante é contra Israel e contra a família, esse país é um desgraçado. Não tem como estar bem um país deste, porque a gente vê que família é instituição divina, e quando a pessoa é contra a família, aquele Rui Barbosa disse assim, que a família é a célula mater da sociedade, é a célula mais importante da sociedade. Como é que esse país vai bem? Quando acontece uma coisa desta, ou seja, um governante é contra a família, a favor de gay e contra Israel. Hoje é o Dia das Mães. Quando Deus começou o mundo, Ele começa com a família. Primeiro a família, depois o Estado. Mas as pessoas querem fazer assim. Primeiro o Estado, depois a família. O Estado domina a família. Não, as famílias dominam o Estado. Vocês estão me entendendo? Então, não pode ir bem um país deste e um Estado que escolhe um governante daquela maneira. Por isso a gente tem que se apegar mais e mais a Deus, sabe? Acaso eu sou guardador do meu irmão? Porque ele tinha um guardador, gente. O guardador de Abel é Deus, que guardou a sua alma, que deu a ele a revelação correta, para ele fazer o sacrifício correto. Todos nós vamos passar nessa terra, não importa qual vai ser o dia ou a hora que Deus vai nos tirar, o importante é a alma estar garantida. Então Abel estava com a alma garantida.
E Caim sabia que ele tinha um guardador. Mas as pessoas, elas não querem. Elas não querem. Elas querem a vida no pecado e dizer que tem Deus. A condição do mundo é esta: é uma vida de pecado e dizendo que tem Deus. Mas renunciar, não querem. Renunciar para viver uma vida com Deus, não querem. Mas viver toda espécie de vida, as pessoas querem. Mas vai chegar o dia, o profeta disse assim: a terra está gemendo com dores de parto para dar luz a uma nova terra. E João disse assim: eu vi um novo céu e uma nova terra. Eu vi um novo céu e uma nova terra. Está chegando o tempo de Deus destruir aqueles que estão destruindo a terra. Destrói a terra, vem consequências, catástrofes, tragédias. Mas vai chegar o dia que Deus vai destruir eles. E haverá um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais nenhuma tragédia. A terra não será mais sujeita à vaidade, porque não haverá mais quem o sujeita a ela, a esta condição que é o pecado. Haverá um novo céu e uma nova terra, onde habita justiça. E eu quero ver mais tragédia acontecer, mais morte acontecer, mais sangue ser derramado. Nunca mais se verá uma tragédia de um irmão matar o outro, de um filho matar um pai, ou seja, de um sangue derramado. Jamais. Esta é a condição. Esta é a condição. O que falta é a última coisa para que venha a grande tribulação é tirar os seus filhos da terra. Porque desta tragédia Deus não vai deixar seus filhos passar. A tragédia da grande tribulação, Deus não vai deixar seus filhos passar por ela. Agora você vai ver o que é sofrimento. É na grande tribulação. Agora acontece uma coisa desta, ainda tem remédio, tem água, tem isto, outros correm para entregar isso e aquilo. Mas na grande tribulação, aí o sofrimento será grande. A dor não passa tão fácil, não. O sofrimento será sem misericórdia. A misericórdia ainda está aqui. Mas quando os filhos de Deus saírem, a misericórdia também sai. E aí você vai ver o que é dores. Quando se fala em princípios, é começo das dores, começo das dores. Porque se começou, tem um auge. Mas o auge das dores vai ser na grande tribulação. Tragédias virão em grande escala. E as pessoas não estão nem aí, gente. Vão recuperar o Estado, vão continuar nas vaidades, e vai ser contado nos dedos as pessoas que vão refletir sobre a sua vida. Porque hoje a gente pode ter tudo e amanhã não ter nada. Porque insondáveis são os seus juízos. Eu não sei quando vem e nem peço licença para vir. Então eu tenho que estar, o quê? A única coisa de um cristão nessa terra, sabe o que é? É estar com essa alma aqui dentro preparada. É o segredo da vitória, é isso. Ó. É a alma estar preparada com Deus. O resto não importa mais nada. Se vier tragédia ou não vier, se vier isto ou aquilo,
Não importa. A alma está pronta, está garantida. É eternidade. E eternidade significa, sabe o quê? Livre de qualquer tragédia. Livre de qualquer mal. Livre de qualquer caos. Livre de qualquer problema. Eternidade é isto. Vamos ficar de pé. Glórias a Deus. Pai, tua palavra é a verdade. Nós queremos sempre se alimentar desta palavra que nos fortalece. E queremos que o Senhor seja o nosso guardador. O guardador da nossa vida. O guardador da nossa alma. Proteja nossa alma, meu Deus. Proteja nossa alma. Porque hoje podemos estar aqui e amanhã não estar. Mas a alma estando bem é eternidade. Ó Deus, ajude a cada cristão, meu Deus. Que cada cristão que estiver com sua vida pendente, arrume sua vida enquanto é tempo. E prepare sua alma. Porque tudo aqui vai passar. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece eternamente. Então ajude a cada um, meu Deus. Abençoe cada um. Fortaleça cada um. E na hora de um caos, um problema, uma tragédia, nos ajude a ver a tua mão. Nos dê fé para ver a tua mão poderosa nisto. Nos ensinando. Dá-nos força e coragem. Esforça a nossa coragem. Sem coragem nós não podemos reinar. Então ajude a cada um. Fortaleça cada um, meu Deus. Nos dá uma noite abençoada, um sono reparador. E ajude a cada um. Se houver uma manhã, todos nós teremos que sair para trabalhar, para lutar. Porque a terra ficou sujeita a isto. E nós, para termos que viver, teremos que suar. Porque o Senhor disse para o primeiro homem: viverás do suor do teu rosto. E nós, que descendemos deste primeiro homem, também temos que viver do suor do rosto. Mas que cada gota nossa seja derramado, cada gota de suor seja derramado com dignidade. Com certeza que estamos fazendo a coisa certa. Que o Senhor nos ajude. Nos dê força e coragem para estar de pé amanhã, se houver um amanhã. Se não, guarda a nossa alma e protege para que nós estejamos contigo. Esta e outras mensagens estão na internet. Acesse ao Google e digite Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O primeiro resultado de sua pesquisa será o nosso canal no YouTube e logo abaixo o Facebook. Dê um clique e tenha acesso a vídeos que apresentam a verdade bíblica revelada. Inscreva-se no canal e clique no sininho para receber novos vídeos.